Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje está especialíssimo e bem diferente dos anteriores. Depois de uma série de reprises, finalmente voltamos a gravar programas, só que desta vez não mais no estúdio, através do Skype. E por conta desse problema da distância social definida pelo governo, pela OMS, em função dessa pandemia do coronavírus. E hoje, com uma grande satisfação, uma grande alegria, eu entrevisto o Dr. André Pinto, médico pneumologista formado pela UFRN no ano 2000, que tem residência em clínica médica pela Fundação Padre Albino em São Paulo e ainda residência em pneumologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Ele hoje é professor da UFRN, é coordenador médico do SOS Unimed e é pneumologista tanto da Prefeitura Municipal do Natal como também da Unitórax. Uma grande satisfação você ter aceitado o convite, meu caro amigo doutor André, para fazer essa entrevista, a primeira especialíssima através do Skype, numa atenção ao nosso telespectador que já estava cansado de ver reprises. Portanto, quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado a fazer parte desse momento histórico do programa Ponto de Vista. Bom dia a todos, agradecer a você, Nelson, por fazer parte desse programa. Como você disse, além de ser um programa histórico, por estar sendo transmitido via internet, é também o seu retorno a seu ofício, na qual você gosta, tem muito prazer, e estou aqui à disposição para tentar esclarecer ou tentar tirar alguma dúvida que vocês estejam precisando. Doutor André, qual a sua opinião sobre o coronavírus? Como e quando se deu início lá na China? E por que e quando ele conseguiu chegar ao Brasil? Bom, o coronavírus é uma doença que nós ouvimos falar aí por volta de janeiro, fevereiro aqui no Brasil, mas que ela teve início lá no final de novembro, começo de dezembro, numa cidade da China chamada Wuhan. Então, é um local onde se tem uma disseminação de pessoas, tanto para a Europa, para a África e para a América. Então, lá se houve a primeira contaminação humana através desse vírus, que se imagina ser um vírus proveniente de morcego ou de algo parecido, a gente não sabe ao certo de onde ele saiu, porém ele contaminou o homem e passou a disseminar muito rapidamente entre as pessoas, ou seja, algo com uma infectividade tamanha que começou lá por novembro, dezembro na China e já estava aqui na nossa casa no final de fevereiro, começo de março, já no hospital que eu trabalho, com paciente internado. Então, por sua infectividade, ele veio aqui para mudar não só a vida da gente, mas a vida de todo mundo. Pois eu, com mais de 40 anos de vida, não me lembro de nenhuma situação parecida como essa, e perguntando aos mais velhos, como meu pai e minha mãe, meu pai tem mais de 80 anos, ele também não vivenciou algo parecido de reclusão social. Então, é um momento realmente histórico e uma doença que veio para mudar com nossas vidas e para ceifar muitas vidas a qual ela acomete. Doutor André, eu também tenho acompanhado os noticiários, os jornais, as televisões. Como é que está a epidemia do coronavírus em Natal hoje e por que é tão diferente em Natal do que nas cidades vizinhas, como, por exemplo, Recife e Fortaleza? Natal, hoje, eu poderia dizer que a gente ainda vive uma situação controlável. Dados que eu obtive
do dia 11/5, mostra que nós temos 2.033 pessoas contaminadas e dessas nós tivemos 93 óbitos, ou seja, com uma taxa de mortalidade por volta de 4,5%. Ainda não temos os hospitais privados lotados, os hospitais públicos começaram a lotar agora, então a gente está vivenciando ainda algo controlável. Por mais que tenhamos perdido vidas, a gente ainda tem uma situação controlável. Por que é tão diferente do que a gente encontra tanto em Fortaleza como em Recife? Fortaleza é um hub viário muito forte, com voos direto para a Itália. Recife também um grande hub, com voos direto para a Espanha. Então, muito provavelmente, por serem hubs, eles tiveram contato numa intensidade muito maior do que a nossa. No estado do Rio Grande do Norte, se você for perceber, a infecção ela passou a ser muito mais intensa vindo de Mossoró para dentro do que propriamente de Natal. Nosso primeiro caso aconteceu no início de março, de uma pessoa que é do meu convívio social e que veio de fora, veio da Europa, então não foi uma contaminação interna. Nossos pacientes seguintes que vieram a se internar aqui no hospital que eu trabalho foram pessoas com ligações ou com alguém de Fortaleza ou com alguém de Recife e que tiveram contato com esse vírus e trouxeram para cá. Mas hoje a gente já está vivendo uma situação em que o contato com esse vírus é local, ele já está realmente circulando no meio de nós. E acredito que provavelmente a gente vai chegar a uma situação de crise, a uma situação crítica como Fortaleza e como Recife. A nossa sorte é que nós estamos tendo tempo para nos preparar para a chegada dessa epidemia aqui com mais força. Eu queria saber duas respostas suas. Se está correta a forma como está sendo tratado a epidemia aqui, e queria também que você falasse sobre as questões referentes a leitos, a questão dos leitos que você falou en passant na sua resposta anterior. Então, vamos lá, vamos começar pelos leitos, né? Hoje eu circulo muito mais e vivencio muito mais a vida da medicina privada, né? Então, eu tenho contato com os hospitais privados e nesses hospitais a gente tem uma taxa de ocupação, como eu disse, uma taxa de ocupação ainda tranquila, que gira em torno ali dos 50% de ocupação. Tenho contato com amigos que trabalham na rede pública de saúde e que alguns hospitais, como o Hospital de Referências Giseu da Trigueiro, já está chegando na sua capacidade máxima de lotação, e isso deixa a gente bastante preocupado, porque a rede pública ela passa a ser inflada, ou seja, fica sem espaço, sem leitos, e a população vai acabar ficando sem a assistência devida. Então, a gente tem um sistema público de saúde que está começando a entrar em colapso, e a gente tem ainda uma rede privada que consegue suprir as necessidades de sua população. O que é e como acontece essa doença tão terrível? Bom, primeiro ponto eu vou deixar claro aqui que aqui é uma opinião pessoal de um técnico, ou seja, eu como médico eu vou dar a opinião do que eu tenho de conhecimento, do que eu leio, do que eu escuto, do que eu vivencio principalmente, certo? Essa é uma doença viral que chegou e vem acometendo todo mundo por ser uma doença nova, o organismo nosso ainda não tinha entrado em contato com esse vírus, por isso todos nós somos suscetíveis. É uma doença viral de uma alta contaminação e infectividade, ou seja, ela infecta e contamina as pessoas de uma maneira muito grande e rapidamente. E na hora que ela infecta o indivíduo, esse indivíduo vai sofrer uma infecção inicialmente com sintomas de uma gripe, certo? E no decorrer dos dias, esse paciente ele pode passar por isso de uma forma muito branda, muitas vezes com sintomas frustros, que ele nem vai entender que teve uma infecção por um vírus, ou então ele pode passar para uma etapa seguinte da doença com sintomatologias mais importantes. Um grupo espanhol, na qual tem uma médica brasileira chamada Marina Bucá, ela diferenciou essa doença em 3 etapas, que eu acho muito didática e importante a gente passar aqui para vocês. A primeira etapa da doença, que seria a etapa da tal gripezinha, na qual o paciente vai ter sintomas brandos.
Desses, os que chamam atenção para essa doença COVID é a febre, a dor no corpo, a falta do cheiro e a falta do gosto. A pessoa deixa de sentir cheiro e sabor, pode ter diarreia e pode ter tosse. Então, esses sintomas vão chamar a atenção do indivíduo que possa ser uma doença chamada COVID. Com o passar do tempo, essa replicação viral que gera esses sintomas, ela passa a se transformar numa doença inflamatória, que a gente chamaria da fase 2. É uma fase inflamatória de acometimento pulmonar, mas nessa fase 2, que eu divido ela em A e B, a fase A, o indivíduo ainda não tem desconforto respiratório, ou seja, ele tem alteração no exame de imagem, mas não tem desconforto respiratório. E na fase B, esse indivíduo já vai ter o desconforto respiratório, a falta de ar muito intensa, e aí ele já está caminhando para a terceira fase, que é uma fase muito preocupante da doença, que é a fase mais inflamatória de coagulação intravascular disseminada. Quando eu entendo essa doença em fases, eu entendo que eu preciso agir de determinadas maneiras em cada forma, em cada etapa dessa doença. Então, se eu estou com um indivíduo na etapa inicial, eu vou tratar ele de uma forma. Se eu estou numa etapa mais avançada, eu vou tratar ele de outra forma. Entendo que tanto a Organização Mundial de Saúde como nós médicos, isso é uma opinião minha, pessoal, nós atrapalhamos um pouquinho o discernimento da população. A gente passou a ideia de que a população precisaria ficar em casa e que só deveria procurar o atendimento hospitalar quando ela tivesse falta de ar, desconforto respiratório. E a gente já sabe que essa falta de ar e esse desconforto respiratório nessa doença, por essa divisão que eu acabei de mostrar, ela acontece numa fase mais avançada, ou seja, na fase 2B, na hora que o indivíduo já deveria ter iniciado o seu tratamento. Então, eu entendo que o paciente deveria procurar o atendimento médico na hora que ele tiver realmente febre, deixar de sentir cheiro e gosto do alimento, tosse seca, para na hora que ele tiver acesso àquele profissional, o profissional entender se ele está numa etapa inicial de doença ou não, e se ele precisa já iniciar o tratamento dessa etapa 1, para evitar que ele passe para a etapa 2A, 2B, e principalmente não chegue à etapa mais importante, que é a etapa 3, que é a etapa inflamatória. A doença, então, tem um grau de letalidade maior do que outras doenças respiratórias? Se a gente for fazer uma comparação do COVID com a gripe, é claro, essa gripe comum que a gente tem todo ano, sazonal, é claro que o COVID ele é mais agressivo do que a gripe comum. Porém, se eu fizer uma comparação do COVID com o hemófilo H1N1, por exemplo, em jovens, o H1N1 ele é muito mais agressivo e mais letal do que o COVID. O COVID ele acomete mais indivíduos com uma idade mais avançada, os indivíduos mais velhos. Agora, tem outras infecções, como o SARS e o MERS, que foram infecções também causadas por uma espécie do coronavírus em locais como Emirados Árabes, no Oriente Médio, que são bem mais letais do que esse COVID que está no nosso meio agora, atualmente. O combate ao coronavírus no Brasil está sendo feito corretamente? A impressão que eu tenho, Nelson, é que a gente tem ilhas de tratamento, ou seja, locais que estão fazendo o seu protocolo, o seu tipo de tratamento, sem que haja um norte maior, um norte que poderia vir das instâncias superiores, passando esse norte para a população em geral. Ou seja, a gente está precisando talvez de um protocolo, está precisando talvez de um norte maior para conseguir tratar esses pacientes de maneira uniforme e de uma forma melhor. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças
e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ponto de Vista de hoje, especialíssimo, feito com o Dr. André Pinto e pelo Skype. Doutor André, o que é que você acha da quarentena e do isolamento social? A quarentena e o isolamento social é um tema que talvez a gente precisasse de 2, 3 ou mais programas para falar sobre ele, certo? Mas, em linhas gerais, a gente está tratando de um tema que vai envolver não só a saúde, como algo que também afeta diretamente a saúde do indivíduo, que é o fato dele estar isolado, é o fato dele estar inábil economicamente e deixando com que o nosso país também deixe de produzir, deixe de crescer. Esse momento é o momento que a gente precisa, pelo menos inicialmente, ficar em quarentena, ficar nos protegendo para fazer com que essa contaminação desse vírus aconteça de uma forma mais lenta, mais branda, para que a rede de saúde ela consiga absorver esses doentes. Só que se eu for fazer um levantamento dessa quarentena, eu vou entender pela velocidade de progressão de doença que eu vou estar numa balança muito perigosa, que é uma balança de uma quarentena muito duradoura, ou seja, eu mantenho o indivíduo dentro de casa, ele não se contamina, mas, consequentemente, eu estou tirando ele do campo de trabalho, do mercado de trabalho. Ou se eu coloco esse indivíduo para a rua, coloco ele em risco, mas eu faço a minha economia girar. Isso é algo que está batendo na tecla na cabeça de N pessoas, várias pessoas têm suas opiniões, mas o que eu entendo é que a gente precisa chegar a um denominador comum, porque se hoje eu tenho mais de 2.000 infectados dessa doença e que está dando aqui uma mortalidade de 4,5%, eu tenho muito mais parâmetro das pessoas que morreram. Então, se eu pegar essas pessoas que morreram e levar esse índice para países que conseguiram fazer teste em massa de sua população, como, por exemplo, a Islândia, que fez teste em massa de sua população e, por fazer teste em massa da população, viu realmente quem são aqueles que estão doentes e quem são aqueles que estão contaminados sem desenvolver sintomas e evidenciou uma mortalidade de 0,5%. Então, se eu pegar os números atuais de 90 a 100 mortes, de 0,5% de mortalidade, eu estou falando de uma população de contaminados que gira em torno de 10.000 pessoas. Se eu estou falando de uma população de contaminados que gira em torno de 10.000 pessoas, num estado onde eu tenho 3,5 milhões de pessoas, e que para eu fazer uma barreira imunológica eu preciso contaminar 60% desses indivíduos, a gente está numa situação difícil, porque aí a gente precisaria viver numa quarentena por um tempo bastante prolongado. Então, é uma situação difícil.
eu entender que a quarentena é importante, mas eu também entender que a quarentena muito prolongada vai trazer prejuízos sociais muito grandes. Eu digo por mim, eu, por enquanto, saio para meu trabalho, saio para fazer as coisas essenciais, mas nossa família se mantém em quarentena em casa. O uso das máscaras é fundamental para as pessoas se precaverem dessa contaminação? Esse vírus, ele precisa de uma célula, de uma mucosa para ele poder entrar no seu organismo, certo? E as mucosas que nós temos expostas são a boca, o nariz e os olhos. Então, se eu não levar esse vírus à boca, ao nariz e os olhos, ele não vai conseguir entrar no meu organismo. Então, se eu estiver protegido através de uma máscara, eu vou, além de estar me protegendo, eu vou fazer com que, se eu estiver infectado, eu contamine o ambiente de uma forma bem menos intensa. Uma outra pergunta que eu acho importantíssimo para o telespectador e a telespectadora. Quantos tipos de testes existem para detectar o coronavírus e se eles são confiáveis? Bom, basicamente, hoje a gente no Brasil tem 3 modalidades de teste. O primeiro que seria o SWAB, que é um PCR, na qual eu vou colher na hora que o indivíduo estiver sintomático, quando ele estiver ali entre o 4º e o 10º dia de sintomas compatível com Covid, eu vou fazer a coleta do material dentro do nariz desse paciente e vou avaliar, através de uma análise de PCR, se esse indivíduo está ou não com a doença. Esse tipo de teste é um teste que tem uma sensibilidade e uma especificidade boa e é bastante confiável. Outra modalidade, que eu tenho vários laboratórios fazendo, seria o teste rápido. O que seria o teste rápido? É eu pegar um pouquinho de sangue do indivíduo, colocar em um kit pronto, como aqueles testes de gravidez, e nesses testes eu vou avaliar se há a presença de imunoglobulinas. Esse tipo de teste rápido ele vai dar positivo depois do 10º dia de contágio do paciente. Agora, ele não vai diferenciar se o indivíduo teve uma doença recente, ou se ele está com a doença, ou se ele está com uma cicatriz imunológica. E o terceiro tipo de teste é o teste de sorologia, onde eu vou colher o sangue desse paciente, e através da coleta desse sangue eu vou analisar se existem imunoglobulinas. E ainda vou diferenciar os tipos de imunoglobulinas, se é imunoglobulina M, imunoglobulina G, ou se as duas estão positivas. Esses testes, a depender do laboratório, ele pode ter uma maior ou uma menor sensibilidade. Então, a gente está diante de uma doença que está permeando o nosso meio por 4 meses apenas, então tudo que está sendo feito de forma rápida, de forma de como é possível, então nós vamos ter falhas nessa etapa, nessa fase. Quando o indivíduo tem um teste positivo, a chance dele ser positivo é muito grande. Porém, quando esse indivíduo tem um teste negativo, existe um percentual considerável de exames que vão dar um falso negativo. Se por acaso o teste deu positivo e você já não sente mais os problemas da Covid-19, você fica imune ao vírus? O que a gente entende é que imagina-se que há uma imunidade, pelo menos para essa etapa da pandemia. Essa imunidade me parece ser algo que é diferente se pensar, senão lá na China a epidemia ou a pandemia não teria parado, não teria cessado, eles ainda estariam com casos crescentes. Então, parece que aquelas pessoas que tiveram a doença, elas vão estar imunes para um novo episódio dessa doença, pelo menos nessa etapa. O tempo que essa imunidade vai existir no nosso organismo, a gente não sabe. Porém, alguns pesquisadores acreditam que seja uma imunidade longa. Isso é importante que seja mesmo, porque senão nós vamos ter problema até que essa vacina apareça. A previsão dessa vacina chegar ao conhecimento dos países que estão sofrendo essa pandemia? Numa situação normal, a medicina demoraria muito tempo para encontrar uma vacina para uma doença como essa. Ou seja, o H1N1 demorou um tempo aí, 2 ou 3 anos para aparecer a vacina para ela. O Covid, hoje nós temos mais de 11 testes em fases bem avançadas de laboratórios grandes
que estão já testando em homens e humanos se essa vacina ela é ou não viável e compatível. Mas nós estamos falando de uma pandemia mundial. Mesmo que eu encontre uma vacina, eu vou ter outro problema que seria também a produção dessa vacina até chegar a nós, que somos os agentes finais do objetivo principal, que seria se imunizar contra essa vacina, contra esse vírus. Quando vai efetivamente acontecer, poderá acontecer esse achatamento? Bom, logo no começo da nossa entrevista, eu falei que nós tínhamos um número de infectados, aproximadamente 2.000 infectados, com índice de morte, ou seja, de pessoas que morreram, em torno de 93 pessoas. Então, para eu manter uma imunidade da população, eu teria que ter 60% dessa população imunizada, ou seja, a gente está muito distante desse número, a gente está muito longe desse número. Então, a gente não tem previsão desse pico, desse platô, seja lá o que for. A gente ainda não tem previsão de quando isso vai acontecer e se a gente se mantiver nessa quarentena, se isso vai acontecer logo ou se vai demorar mais tempo. A pergunta que não me quer calar. Está havendo, na sua concepção, na sua visão, politização do coronavírus? No Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil como no mundo. Infelizmente, a política está entrando de uma forma aqui no nosso meio que a gente não está... É algo que é muito preocupante, que ela não está ajudando. As pessoas estão pensando em fazer política e estão esquecendo de tratar de uma pandemia tão grave que é essa que nós estamos. Não existe lado certo, existem dois lados e que, na verdade, esses dois lados deveriam se juntar para juntar forças e tentar combater um inimigo invisível que a gente tem, que é o coronavírus, e deixar de pensar no amanhã político, seja prefeitura, seja do governo federal, seja lá o que for. A gente precisa encontrar um meio, primeiro, de salvar vidas, segundo, de tratar os possíveis infectados e terceiro, de impedir um colapso econômico na nossa sociedade. Por esse tamanho do nosso país, as medidas não poderiam ser diferenciadas região por região? Poderiam não, deveriam, né? Hoje eu tenho locais como Amazonas, Fortaleza, Recife, Rio, São Paulo, que têm números de casos muito elevados quando comparados com outras regiões do Brasil. O sul do Brasil tem um número de casos muito baixo, parte do Nordeste está com poucos casos e outras áreas do Nordeste estão com um número muito elevado de casos. Então, a gente deveria tratar essa pandemia de maneira diferente, de acordo com as necessidades de cada região. Isso é fato. Eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado fazer essa entrevista comigo, totalmente diferente. Eu não estou no estúdio, nós não estamos no estúdio, você está no seu gabinete, eu estou em casa, nós estamos fazendo uma entrevista através do Skype, mas é um programa histórico. E é por isso que eu quero renovar para você os agradecimentos de ter me dado a honra de entrevistá-lo hoje, e certamente eu tenho certeza absoluta que o telespectador e a telespectadora gostaram imensamente das suas respostas. Você que é um médico pneumologista, colocando o problema do coronavírus passo a passo, assunto por assunto, tema por tema, e tirando dúvidas do telespectador e da telespectadora. Ao renovar os agradecimentos, eu quero voltar a palavra para você, para as suas considerações finais. A honra é toda minha de fazer parte do ponto de vista nessa etapa de coronavírus, através de e-mail, chat, através das mídias, através do computador. E, principalmente, por estar fazendo história na sua vida, do seu retorno a uma entrevista, não só mais aquelas reprises, mas sim uma entrevista, e me coloco à disposição para o que você precisar, o tema que você quiser, que esteja a meu alcance e que eu puder ajudar o público, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado a todos. Certamente eu vou ter o privilégio de convidá-lo mais uma vez. Muito obrigado, meu querido amigo Dr. André Pinto. Muito obrigado a você e a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN.
Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.